Boa noite, povo. Noite, vamos se achegando, vamos se achegando. Vamos esperar mais um pouquinho, a gente já começa, tá? Bom, gente, vamos começar? Primeiro ponto que a gente vai conversar hoje. Hoje a gente vai fazer uma revisão sobre a parte de sistema respiratório, que é a última parte que está na atividade avaliativa de vocês. Essa atividade avaliativa está com prazo de entrega até amanhã à noite. Então, a gente faz hoje essa última revisão de sistema respiratório, para caso haja ainda alguma dúvida com relação à atividade avaliativa, ou caso tenha ficado alguma dúvida com relação ao assunto, a gente já encerra, para que vocês possam, para que a gente possa seguir aí no nosso conteúdo, tá? Um detalhe importante não precisa, gente, ficar mandando e-mail pedindo a confirmação se eu recebi a atividade avaliativa, tá? Eita, essa franja hoje tá que tá. Não precisa mandar e-mail perguntando se eu recebi a atividade avaliativa. Quando vocês terminam de enviar a atividade, vocês já recebem uma confirmação de recebimento, tá? Então, assim que vocês enviam, o próprio sistema já manda para vocês uma mensagem dizendo assim: sua atividade já foi enviada, foi recebida e foi enviada para correção. Já pode fechar essa janela. Essa informação significa que eu já recebi, tá? O próprio sistema já manda para mim essa correção, tá bom? Então, assim, eu tô aguardando só a gente encerrar essa atividade para já fazer a atualização no portal. Tendo corrigindo essa última atividade, eu já vou lançar todas as notas de vocês que eu tenho aqui comigo no portal, até para vocês poderem já ter uma ideia de como é que vocês estão, como é que vocês estão com relação à nota, com relação à disciplina, se tá tudo tranquilo, até para vocês poderem se preparar, porque depois dessa a gente vai ter só mais uma atividade online, né?
e as demais vão ser prova mesmo, vai ser uma atividade presencial. Então, só para vocês já irem logo tendo uma ideia de como é que tá a situação de vocês na disciplina, enfim, tá bom? Hoje, assim, um outro detalhe que eu queria comentar com vocês, eu sei que é um assunto que eu já cansei de falar com vocês aqui, mas é sempre bom reforçar sobre a importância do isolamento social, gente. Infelizmente, o que tem se notado é uma grande quantidade de pessoas nas ruas. Eu entendo que se a pessoa precisa trabalhar, realmente ela não tem muito o que fazer, ela tem que ir trabalhar, ela não tem escolha. Porém, em muitos casos, o que acontece é que as pessoas continuam ficando na rua à toa, continuam saindo sem que seja de extrema necessidade, né? Muita gente nas ruas, às vezes você vê gente batendo papo na rua, e se vocês forem dar uma olhada, o número de casos em Teixeira de Freitas tem aumentado muito, muito. A gente já passou de 100 casos. É um aumento assim absurdo. E, e eu fico observando que as pessoas ainda não estão entendendo a gravidade da situação, né? As pessoas continuam achando que é brincadeira, que não acontece com elas e tal. Eu acho muito importante a gente sempre reforçar a importância de manter esse isolamento social. E é importante também a gente pensar no outro. Nós, como profissionais da saúde, nós não podemos ter uma visão de mundo egoísta, né? Então, o que que acontece? Talvez eu possa ter contraído o vírus e comigo não aconteceu nada. Eu só tive uma forma leve, eu nem senti sintoma, não tive nada. Mas nisso eu posso ter passado para outras pessoas. E talvez essas pessoas não tenham a mesma sorte que eu de não ter nenhum tipo de sintoma, né? Então, ou às vezes eu posso passar isso para um idoso, né? A gente precisa ficar atento. As UTIs de Teixeira de Freitas estão já quase no seu limite de capacidade. É uma situação muito complicada, gente. Vocês não têm noção do quanto é desesperador você ver um paciente com falta de ar e você não ter um respirador para dar para esse paciente. Eu acho que se as pessoas, ao menos uma vez na vida, tivessem se deparado com essa situação, como eu já me deparei na minha vida profissional, eu acho que as pessoas pensariam duas vezes. É uma sensação de impotência que não dá para explicar. Então, assim, vamos pensar no coletivo. O quadro em Teixeira de Freitas está bem grave. A Secretaria da Saúde agora está fazendo teste nos postos de saúde. Então, se você tiver qualquer tipo de sintoma, procure o posto de saúde, entre em contato com o 155, que é o telefone, o telecoronavírus do governo do estado da Bahia. Eu estou atendendo nesse projeto também, tá? E lá a gente orienta a população para dizer se tem que ir até a unidade ou não, até o postinho para poder fazer teste ou não. A gente tira todos os tipos de dúvida que vocês venham a ter. É uma ligação gratuita, tá? Então, assim, se cuidem. A situação ela tá muito complicada, muito complicada. E a gente tem que pensar que a questão de saúde pública não é uma questão política partidária. Então, você pode gostar do político que você quiser. É uma opção sua. Nós vivemos numa democracia. Então a gente não precisa todo mundo ter a mesma opinião. Não precisa todo mundo gostar do político A ou do político B. Ou você pode não gostar de político nenhum. É um direito seu. Mas fiquem atentos. Porque a gente não está falando de políticos. A gente não está falando de partidos. A gente está falando da vida de pessoas. Porque as pessoas morrem e os partidos ficam. A pessoa morre lá no SUS por falta de um respirador e o político segue a vida dele tranquilamente. Então reflitam com relação a isso, por favor, tá bom? Então é isso, recados dados. Atividade avaliativa com prazo para entrega até amanhã. Caso vocês queiram, vocês ainda podem reenviar a atividade. Lembrem-se que eu vou considerar sempre a última que foi enviada. Que mais que eu ia falar?
Sim, e só reforçando que algumas pessoas entraram agora, não precisa se preocupar se eu recebi ou não. Se apareceu ali a mensagenzinha de que a sua atividade foi enviada, fica tranquilão que a sua atividade foi enviada e eu recebi, tá? Assim que eu corrigir essas atividades, pelo Google Forms é muito mais rápido de corrigir. Então, assim que eu corrigir, eu já mando um e-mail com a nota de cada um. Então, atentem-se ao e-mail que está sendo colocado. Coloquem o e-mail certinho, porque senão não vou conseguir enviar a nota de vocês. E assim que eu tiver mais essa nota, eu já atualizo o portal e aí vocês já conseguem ter uma ideia como é que tá a situação de vocês com relação à disciplina, tá? Então, conversa que a gente vai ter hoje, nosso bate-papo vai ser bem tranquilinho, um assunto que vocês já viram, já assistiram videoaula, muitos já até fizeram atividade. É bem tranquilo hoje, tá? A gente vai ter um bate-papo sobre o sistema respiratório, não vai ser algo muito demorado. Daqui a pouco vocês vão poder assistir televisão, assistir, comer, fazer o que vocês quiserem. A gente não vai se delongar, não. O que eu queria ressaltar com vocês, né? De sistema respiratório. Quando a gente está falando de sistema respiratório, a gente precisa lembrar que a gente está falando de órgãos, de um conjunto de órgãos que vai formar um sistema. E esses órgãos, eles estão divididos em 3 regiões, eles estão localizados em 3 regiões diferentes. Então, é a cabeça, o pescoço e o tórax, tá? Então, todos os órgãos que a gente vai discutir aqui de sistema respiratório, a gente vai encontrar nessas 3 áreas do nosso corpo, nessas 3 regiões do nosso corpo. Cabeça, pescoço e tórax, tá? E quais são esses órgãos que vão compor esse sistema respiratório? O primeiro, logo na porta de entrada, a gente tem o nosso nariz, é por onde o ar vai entrar no primeiro momento. Logo em seguida, a gente vai ter a faringe, lembrando que a faringe, ela também se divide em 3 partes, né? Então, eu tenho a parte da faringe que está aqui perto do nariz, que eu vou chamar de nasofaringe. Aquela parte do nariz que está mais próximo à cavidade oral, à boca, a gente vai dar o nome de orofaringe. E mais embaixo, eu tenho uma região da faringe que é transição, já é na entradinha ali da laringe. E para ela eu vou dar o nome de laringofaringe, tá? Então, a faringe, ela vai se dividir em 3 partes: nasofaringe, orofaringe e laringofaringe, tá? Passando da faringe, a gente tem a laringe propriamente dita, que a gente já comentou, né? Vem a laringe, traqueia, brônquios e aí, por fim, os pulmões. E aí, os pulmões têm todo um complexo sistema, tal, que a gente também vai falar sobre eles hoje, tá? E aí, o que a gente precisa compreender quando a gente está falando ali desse sistema respiratório? A gente vai ter o ar que ele vai entrar aqui pela cavidade nasal, né? Vai passar ali pela faringe, vai chegar até a laringe, traqueia, vai passar pelos brônquios, os brônquios vão se ramificar, né? Vai se dividir em 2 partes, em dois brônquios, né? Vai ter o ramo direito e o ramo esquerdo. E aqui no meio, onde tem essa divisão, eu vou dar o nome de carina, carina com C, não é carina com K. E aí a gente já adentra nos pulmões. Lembrar também que o pulmão esquerdo, ele é um pouquinho menor. Então, por ele ser um pouquinho menor, ele vai se dividir em apenas 2 lobos, tá? Por que ele é menor? Porque o coração, foi o assunto que a gente revisou na aula passada, ele tem o seu ápice mais apontado para a esquerda. Então, ele vai usar ali uma parte daquele espaço que estava reservado para os pulmões. Então, esse pulmão ele vai ter que ser um pouquinho menor mesmo, tá? Óbvio, algumas pessoas têm um quadro que a gente chama de dextrocardia, que é quando a pessoa tem um ápice do coração virado para a direita. É uma condição rara, não é patológico, não é doença nem nada, tá? Se vocês encontrarem com um paciente desse que o ápice do coração está virado para a direita, tranquilo, é só uma característica da pessoa, não é uma doença, ela não vai morrer, nada disso, tá? Então, lembrando que nessas pessoas vai acabar ocorrendo essa inversão, né? De você ter esse coração ocupando um espaço maior do lado direito do que do lado esquerdo. Mas na maioria das pessoas, eu vou ter o coração ápice cardíaco apontado mais para o lado esquerdo, ocupando parte do pulmão esquerdo, e com isso, o pulmão esquerdo vai ter 2 lobos, porque ele é menorzinho, e o direito vai ter 3,
porque ele é um pouquinho maior, ele não está tendo parte do seu espaço ali ocupado pelo coração. E o que que a gente precisa entender, aí voltando, quando a gente está falando de nariz? A gente precisa entender que o ar, na condição que ele está na atmosfera, ele não é muito adequado para ser recebido pelos nossos pulmões. Os pulmões são estruturas bastante delicadas, elas precisam ser preservadas, né? De choques de temperatura, da presença de micro-organismos que podem causar doenças graves, como por exemplo uma pneumonia, tá? Então eu tenho essas estruturas sendo protegidas, eu tenho esse ar recebendo todo um trabalho para que ele chegue no pulmão de forma que ele não cause algum tipo de lesão ou algum tipo de doença. Então, esse sistema de proteção ele já vai começar cá em cima, aqui no nariz. Então, o que que vai acontecer? Aqui no nariz e na cavidade nasal, nas conchas nasais, que a gente estudou lá quando a gente falou de osteologia, lembra que a gente tinha falado concha nasal inferior, média e superior? Desculpa. Então, dentro dessa estrutura, esse ar vai passar por um primeiro tratamento. Ele vai ser filtrado pelas vibriças nasais, que são esses pelinhos do nariz. Depois dessa primeira filtragem, que vai remover essas partículas maiores, eles vão passar por um processo de turbilhonamento, aquecimento e umidificação. Lembra que aqui na concha nasal, nas conchas nasais, eu tenho um tecido que produz muito muco, né? Além disso, é um local onde eu tenho muito sangue chegando, tenho muitos vasos sanguíneos chegando. E o sangue é quente, né, meu povo? Então, se esse sangue, então, como o sangue ele é quente, ele vai fazer com que essas conchas nasais sejam bem quentinhas e muito úmidas, né? Então, o que que vai acontecer? Quando a gente respira, esse ar ele vai sendo turbilhonado, então, ou seja, ele vai dando voltinhas pelo próprio formato da concha nasal, que permite que esse ar, ele vá sendo turbilhonado. Conforme ele vai sendo turbilhonado, ele vai sendo ali, aquelas partículas que estão ali soltas ainda naquele ar, eles vão ficando colados, né, nessa secreção que está sendo produzida pela mucosa nasal. Além disso, ele vai sendo aquecido, porque a concha nasal é quentinha, e ele já vai sendo umidificado, porque o ar em si ele é muito seco, né? Então, ele causaria, se ele entrasse assim tão seco, ele causaria uma irritação nos pulmões e em todo o sistema respiratório. Então, logo de cara, ele já recebe esse primeiro tratamento grosseirão ali, que embora seja grosseirão, ele é muito importante para impedir que a gente tenha esse desconforto respiratório, tá? Aí o nariz, obviamente, ele faz também parte do sistema sensorial, não é só do sistema respiratório, né? Porque é por meio do nariz, de receptores que a gente tem ali no nariz, que a gente consegue perceber os estímulos olfatórios. Então, o que que vai acontecer? Eu tenho ramos dos nervos cranianos que eles conseguem captar esses estímulos olfatórios, essas moléculas odoríferas que estão em alimentos, em flor, em perfume, o que quer que seja que tenha cheiro. Esse nosso nariz, ele consegue captar essas partículas odoríferas. Isso vai ser captado por esses ramos nervosos que estão ali no nariz. Essa informação vai ser enviada para o sistema nervoso central e é o que eu vou interpretar por cheiro. Então, ou seja, o cheiro, a gente não sente. Quem interpreta o cheiro não é o nariz, é o cérebro, né? Mas quem recebe esse estímulo é o nariz, tá? Através desses receptores que percebem esses estímulos olfatórios. E um detalhe bem importante é que parte daquilo que o nosso cérebro interpreta como gosto tem a ver com esses estímulos olfatórios. Então, percebam que é comum, às vezes, quando a gente está meio resfriado, que a gente não está sentindo cheiro de nada, porque está com aquele nariz todo obstruído, a gente fala que a gente não está sentindo o cheiro das coisas, tá? É uma característica, e aí é só curiosidade, tá? Não é assunto de prova, nem nada, só uma curiosidade. Um estímulo, já que a gente estava falando do Covid-19, do coronavírus, uma das características dessa doença é justamente a pessoa não sentir cheiro e nem o paladar. Por quê?
Porque acredita-se que o vírus ele tem uma predileção, ele goste daquelas terminações nervosas que estão ali no nervo, do nervo olfatório, né? Que é o que vai captar esse estímulo. E aí o que que acontece? Quando esse vírus ele causa essa lesãozinha ali nesse ramo, a pessoa passa a não sentir cheiro de nada. E também, por consequência, acaba não sentindo gosto de nada. Então, no dia a dia, né, é muito comum esses pacientes. Uma reclamação muito comum dos pacientes. E é uma das coisas que faz a gente já acender o alerta. Que o paciente chega falando pra gente: eu não tô sentindo cheiro de nada. Eu peguei o perfume, coloquei no nariz, cheirei o perfume e não tô sentindo cheiro de nada e não tô sentindo gosto de nada, tá? Então, é por isso que essa é uma característica comum, principalmente pacientes mais jovens. Não se sabe muito bem porquê, mas um sintoma comum em pessoas mais jovens, adultos jovens, é a pessoa perder essa capacidade de sentir cheiro e gosto, tá? Agora vocês já sabem o porquê desse sintoma. Mas vamos voltar a falar de sistema respiratório, que esse era o assunto da nossa conversa. Então, já falei que o nariz, ele além de receber esse estímulo olfatório, ele também vai alterar a vibração da fala. Então, por isso que quando a gente está resfriado, que está com aquele nariz todo obstruído, a nossa voz fica meio estranha, porque eu estou tendo alteração na vibração da fala, então nossa voz altera mesmo, tá? E aí, o que que vai acontecer? O nariz, ele vai ser composto por paredes laterais, né, que são formadas por ossos, um assoalho, né, que é a base também, que são formadas por osso, tem toda uma parte externa, né, formada por um esqueleto externo, e aqui na pontinha, lembra que eu falei, lembra que eu tinha comentado em osso, que eu tinha o osso nasal aqui, e para baixo era tudo cartilagem? É importante que o nariz seja feito por cartilagem. Por quê? Porque em situações em que a gente não tem muita disponibilidade de oxigênio, ou assim, local com ar mais rarefeito, ou quando a gente mesmo tem alguma condição que a gente está com dificuldade para respirar, o que é normal a gente perceber? O que a gente chama de batimento das aletas nasais. O que acontece? O paciente, ele abre mais o nariz assim para poder puxar mais ar. Então, você vê que aquele paciente que o narizinho dele tá respirando e o narizinho dele tá abrindo e fechando, tá mexendo, tá? E isso só é possível porque o nariz é feito de cartilagem. Se fosse osso, a gente perderia essa capacidade. Então, tem um porquê o nosso nariz ser a maior parte dela feita por cartilagem e uma parte mais nas laterais e aqui em cima ser feita por osso, tá? É uma vantagem para a gente ter esse nariz na maior parte constituído por cartilagem, essa camada, essa parte externa, tá? Bom, e aí o nariz, ele é dividido em dois compartimentos, tá? Tem um lado direito e um lado esquerdo, é como se fossem duas caixinhas formando o mesmo nariz. E quem vai dividir esse nariz em dois compartimentos é o septo nasal, que alguns autores também chamam de parede média do nariz, mas o mais comum falar é septo nasal mesmo, tá? Decorar assim tá tudo certo. Só que o que acontece? Ele vai se dividir em dois, mas quando chegar lá no fundo, já na entrada da faringe, na entrada da nasofaringe, eles vão se reunir. Aquele septo acaba e aí esse nariz que era dividido em duas câmaras, ele volta a se unir em um só. E essa região onde tem essa união dessas duas câmaras, a gente dá o nome de coana, tá? Ou narinas internas, mesma coisa. São só dois nomes para a mesma coisa, que a anatomia adora fazer isso, ficar inventando um monte de nome para a mesma coisa, tá? Coanas ou narinas internas, mesma coisa. Deixa eu ver o que eu tinha mais para falar para vocês. Deixa eu mostrar a imagenzinha aqui. Que também não é nenhuma novidade para vocês, mas vamos mostrar aqui. Tá? Essa imagem aqui que vocês já estão careca de ver. Então, olha aqui, ó. Tenho aqui as conchas nasais, tá aqui, conchas nasais. Ele vai estar dividido em direita e esquerda, porque eu tenho o septo nasal aqui no meio, que não tá bem detalhado aqui nessa imagem. Então, eu tenho aqui, lembra das conchas nasais, inferior, média e superior? Olha aqui como é que elas estão divididinhas. Essa divisão em duas câmaras se encerra aqui, ó, quando eu tenho a coana, tá? Que volta a se unir. Aqui, que tá mostrando aqui, a tonsila faríngea. A tonsila faríngea faz parte do sistema imunológico, tá?
Isso aqui é um tecido formado de células do sistema imunológico que estão aqui logo na entrada, preparadas para poder atacar algum invasor que venha junto com esse ar. Outra tonsila que eu vou ter aqui, ó, é a tonsila palatina, que está aparecendo aqui do lado. Isso aqui é que a gente fala assim, ah, tá com inflamação na garganta, que é aquele paciente que vai olhar, tá com aquela placa, ou tá inchado, ou tá vermelha essa região, tá? É o que a gente chama popularmente de, ah, tá com a garganta inflamada. Como é que a gente vê essa tal dessa garganta inflamada? A gente vê tudo isso aqui, todos esses arcos aqui do palato mole hiperemiados, ou seja, vermelhinhos, e essa região aqui pode estar aumentada, ou pode estar com uma plaquinha branca, ou às vezes pode ter até pus, né? Então, isso daqui que a gente chama de popularmente de garganta, na verdade tem um nome, tonsila palatina. Tem aqui a direita e a esquerda. Isso daqui, ó, é feito por célula do sistema imune, tá? Que tá aqui para poder dar mais uma protegidinha aqui no ar que tá entrando, no alimento também que tá entrando. Então, tenho aqui tonsila palatina aqui, as duas, e tonsila faríngea aqui, tá? Estão aqui apostos, cheios de células do sistema imunológico para poder atacar qualquer invasor. Beleza. Passou pela coana, entra aqui a tal da faringe, nasofaringe, orofaringe aqui na altura da boca, da cavidade oral, e aqui a laringofaringe, bem no finalzinho dela. E aqui já vai começar a laringe, ó. Terminou laringofaringe, já começa a laringe. Lembra do esôfago aqui atrás, ó. Isso daqui já é sistema digestório. Lembra da tal da epiglote? Que epiglote fecha, epiglote abre, que a gente cansou de falar desse negócio, tá bom? Aqui a úvula também, palato mole, palato duro. Vamos ver o que mais. Aqui que eu tinha mostrado para vocês, ó, é o tal do desvio de septo, que tem muita gente que opera esse tal desse desvio de septo. O que que vai acontecer no desvio de septo? O nosso septo nasal tem que ser minimamente retinho. Para quê? Para que as conchas, para que essas duas câmaras nasais tenham o mesmo tamanho, tá? Então, quando a pessoa tem esse desvio de septo, como está mostrando aqui na imagem, qual que vai ser o problema? É que eu vou ter uma região, né, um corneto nasal, uma câmara aqui nasal menor do que a outra, tá? E aí a pessoa às vezes ela fala assim, ah, só um lado do meu nariz funciona. Pois é, porque o outro tá obstruído, porque o bendito do septo tá obstruindo ele, tá? Geralmente se faz uma cirurgia, essa chamada septoplastia, para corrigir isso daqui, mas é só em caso grave, tá? Não é qualquer caso que sai operando, não. Isso daqui eu já tinha mostrado para vocês, que é a tal da faringe, que se divide em nasofaringe, que é a parte em contato com a cavidade nasal, orofaringe, que é a parte da faringe que está em contato com a cavidade oral, e o finalzinho aqui, laringofaringe, que é já a região de contato com a laringe. Luiz está falando que tem esse problema de desvio de septo. É um inferno para respirar, principalmente quando você está resfriado, né, meu filho? Vamos lá. É complicado. O paciente chega lá falando, ah, eu tenho um lado do nariz que não serve para nada. Eles falam muito isso pra gente, ah, ou tem alguns que a obstrução é tão grande que ele fala assim, meu nariz não serve para nada, eu só respiro pela boca. É bem complicado mesmo. Muito que bem. Falamos ali de toda essa estrutura do nariz, já começamos aí a falar da faringe. A faringe, gente, ele é um órgão tubular, então, ou seja, ele é um tubo, simplesmente um tubo, que ele vai começar na região das coanas, né? Quando termina ali as conchas nasais, tem as coanas, e aí já começa a nasofaringe. Então, vai começar lá em cima, perto das coanas, e vai terminar lá embaixo na divisão com a laringe, como a gente já falou algumas vezes. A faringe, ela também vai funcionar como uma câmara de ressonância, tá? Para poder melhorar os sons emitidos pela fala.
Então, é muito comum quando a gente tem algum tipo de obstrução na faringe, como, por exemplo, quando a gente tem edema dessas tonsilas palatinas, né? Quando a pessoa está com a garganta inflamada, falando de um termo bem popular, a gente vê que a pessoa está falando com a voz bem. Por quê? Porque essa tonsila palatina, ela está comprimindo, ela está diminuindo o espaço dessa orofaringe. E isso vai alterar a voz da pessoa, tá? Então, mais um motivo que a gente observa ali. E não às vezes só quando tá com uma infecção desse tipo. Às vezes tem alguma obstrução por corpo estranho, né? E aí você vê que a pessoa não consegue falar, a voz fica estranha, né? Porque a faringe, ela tem esse papel importante, como essa câmara de ressonância para os sons emitidos. E aí a faringe, ela é uma via de, né? Ela serve para duas coisas. Ela vai ajudar tanto para a passagem do ar como para os alimentos, tá? Lembrando que quando chegar ali no fim, eu vou ter a bendita da epiglote que vai direcionar essas duas coisas aí. Que eu não posso ter alimento indo para o pulmão e ar indo para o estômago, eu até posso. A gente solta uma rotina e tá tudo certo. Agora, o que eu não posso é ter alimento indo pro pulmão. Nem alimento, nem água, nem saliva, não pode entrar nada lá, tá? Deixa eu ver aqui. Luiz tá falando assim, o meu caso é que às vezes o meu nariz está bom, mas mas eu só respiro pelo nariz. Ele é meio de lua, né? Tem vezes que ele tá bom, tem vezes que ele não tá muito bom. Se você tiver algum processo inflamatório que aumenta esses chamados conetos, né? Ele aumenta esse tecido que está revestindo essas conchas nasais, elas podem ficar mais obstruídas. Ah, você respira pela boca, né? É complicado isso, porque quando você respira só pela boca, você perde todo esse sistema de proteção e aquecimento que a gente tem no nariz. Esse é que é o grande problema do paciente com desvio de septo, né? Quando ele fica assim que nem o Luiz, que só respira pela boca, só consegue respirar pela boca, porque o ar acaba não sendo muito bem aquecido, não consegue ser tratado tão bem como ele seria tratado pelo nariz, tá? Então é um problema, não é uma coisinha bobinha não, gera bastante incômodo nesse paciente. E aí, continuando falando da bendita da faringe, é lembrar que a faringe, no final, ela vai ser bifurcada, tá? Nessa região que vai se comunicar. Eu vou ter no finalzinho da faringe, eu vou ter um caminho que vai para a laringe, que tem que ser passagem de ar, e o outro que vai para o esôfago, para onde tem que passar alimento, água, saliva, o que quer que seja. Tudo que não seja ar. Ou pode ser ar também, mas eu não posso ter nenhuma outra coisa que não seja ar passando para o meu pulmão. E aí, quem é que vai fazer quem que vai ficar mandando cada um para o seu canto? É a bendita da epiglote. E aí, lembra aquela velha história. Tá aqui, ó, eu tenho essa passagem aqui, que é a laringe, e aqui eu vou ter a epiglote, certo? Vou ter esôfago aqui, faringe aqui, e aqui eu vou ter epiglote. A epiglote, quando eu estou respirando, a epiglote vai abrir. Então, quando a epiglote está aberta, o ar está passando normal. Quando eu vou engolir, a epiglote vai fechar, vai tampar essa laringe e vai deixar o esôfago aqui livre, tá? Se eu tampo aqui, não vai passar nada. O que tiver de passar, vai passar pelo esôfago, tá? Então, lembra, tô respirando, epiglote aberta. Tô comendo, tô deglutindo, tô engolindo alguma coisa, epiglote fecha, porque eu preciso proteger a laringe, para não deixar nada passar para o meu sistema respiratório, tá? E a laringe? A laringe, ela é mais curtinha, tá? É um tubo que é mais curtinho, que ele vai se ligar ali, começa ali na laringofaringe e termina na traqueia. Ela é menorzinha, como se fosse um canal intermediário entre a faringe e a traqueia, tá? Vão se acostumando aí com o nome, que a gente faz uma confusão com esses negócios de laringe, faringe, traqueia, esôfago, que é tudo cano, tá tudo ali perto, é tudo tubo, a gente faz aquela confusão danada. Então, lembra, primeiro eu vou ter a faringe, terminou a faringe, eu vou ter a laringe, que é menorzinha,
e depois vai começar a traqueia. E aqui do ladinho atrás, aqui eu vou ter o esôfago, que já é sistema digestório, tá? Fiquem atentos com esse nome, porque a gente faz uma confusão desgracenta. Eu, quando eu comecei a estudar anatomia, eu também fazia uma bagunça, eu confundia tudo, não sabia quem era de quem. Então, fiquem atentos para não fazer esse tipo de confusão. É muito importante a gente conhecer essa diferença, tá? Então, lembra aí. Começa com a faringe, terminou a faringe, começa a laringe, terminou a laringe, começa a traqueia, tá? A parede dessa laringe, ela vai ser composta por anéis formados por cartilagem. Então, é um anel cartilaginoso que vai formar essa laringe, tá? E uma desses anéis cartilaginosos tem um nome específico, que se chama cartilagem tireoidea, que a gente conhece popularmente como pomo de Adão, que é essa proeminência que a gente tem aqui, que nos homens, por ação de hormônios, é mais proeminente do que em mulheres, tá? Então, como é que é o nome do pomo de Adão? Cartilagem tireoitídea. E o que é a cartilagem tireoitídea ou cartilagem tireoide? É a mesma coisa. É uma dos anéis que vão formar a laringe, tá? O que tinha falado de laringe era isso. A epiglote que eu comentei com vocês, né, que vai fazer essa abertura e fechamento para poder proteger a laringe, ela é formada também por cartilagem e tem o formato de uma folhinha, uma folha mesmo de árvore, tá? Tem um formatinho de folha. E a glote, que é o que fica logo abaixo da epiglote, aquela estrutura que fica logo abaixo da epiglote, ela é na glote que a gente vai ter as cordas vocais. Outro termo aí para a gente não confundir. Epiglote é uma coisa, glote é outra. Glote é a aberturinha ali, ó, na entrada da laringe, onde eu vou ter as cordas vocais. A epiglote é aquela estrutura cartilaginosa que abre e fecha. Vou colocar aqui uma imagem aqui que vocês já devem estar carecas de ver, mas vou mostrar aqui de novo. Ó, observem aqui, aqui eu vou ter epiglote, essa folhinha, não parece muito uma folhinha olhando assim não, mas ela abre e fecha. Quando ela abre e fecha, eu vou impedir que essa região aqui fique exposta, tá? Aqui eu vou ter aqui as pregas vocais, tá? Aqui, perdão, as pregas vestibulares, perdão, e aqui as pregas vocais, tá? Aqui, olhando aqui, ó, aqui eu vou ter a epiglote, aqui tá mostrando melhor o osso ióide e a cartilagem tireoide, perdão, cartilagem tireoide, tá? A cartilagem tireoide que é o tal do pomo de Adão, que a gente conhece popularmente. Aqui começa a cartilagem cricóidea e aqui já vai começar a traqueia. Observem que é tudo uma estrutura tubular, tudo feita por anéis cartilaginosos, e aqui eu vou ter essa estrutura cartilaginosa, essa cartilagem maior, que faz parte ali da laringe, que a gente dá o nome de cartilagem tireoidea. Passei demais, porque eu me empolgo. Certo. Aqui, ó, só para vocês poderem ver melhor, aqui essa entradinha aqui, ó, essa entradinha aqui é o que eu dou o nome de glote, tá? É essa entrada aqui. Aqui eu vou ter pregas vocais e pregas vestibulares, e aqui eu vou ter epiglote. Olha como são diferentes. Aqui é epiglote que abre e fecha, tá? Para proteger aqui toda essa estrutura. E aqui eu vou ter a glote. A glote é a entradinha aqui, essa entradinha aqui da laringe, tá? É essa abertura aqui que eu preciso proteger com o fechamento da epiglote para impedir a passagem de alimentos ou líquidos ou o que quer que seja para dentro do sistema respiratório. Aqui essa imagem eu já expliquei para vocês, que é o fechamento e abertura da glote. Na deglutição, a glote fecha. Deglutição, lembre-se, deglutição é o engolir, o ato de engolir. E na respiração, a epiglote abre.
A traqueia, gente, aí já terminando aqui, a gente já começa aqui a traqueia. Depois que termina a laringe, eu já começo com a traqueia. A traqueia, ela também é uma estrutura tubular feita por vários anéis cartilaginosos, por vários anéis de cartilagem, tá? Tem aproximadamente 12 centímetros de tamanho. E aí ela vai se dividir, aqui no finalzinho dela eu vou ter essa região aqui de divisão, que eu dou o nome de carina. Olha aqui a imagem dela aqui, ó. Terminando aqui a traqueia, tem essa região que é a carina, que vai dividir em brônquio direito e brônquio esquerdo. Tá aqui a imagenzinha aqui para vocês. Outro detalhe, observem aqui que eu tenho um brônquio mais inclinado que o outro. O brônquio direito, ele é mais inclinado que o brônquio esquerdo, tá? O brônquio esquerdo, ele é quase numa posição mais verticalizada, perdão, mais horizontalizada, né? Quase deitadinho aqui. O brônquio direito, ele é mais inclinado, E aí é esse conjunto aqui, terminou a traqueia, eu vou ter esses brônquios, e aí esses brônquios também vão se ramificar. E esse conjunto que parece, se a gente olhar ali, parece uma árvore de cabeça para baixo, esse conjunto eu vou dar o nome de árvore brônquica, tá? Isso daqui tá um textão grande, vamos resumir isso daqui. O brônquio, quando ele entra aqui, esse primeiro brônquio, terminou a traqueia, formou os brônquios. Brônquio direito, brônquio esquerdo. Cada brônquio desse, o comecinho desse brônquio recebe o nome de brônquio primário. Então, vendo aqui que esse brônquio ele está ramificando aqui em duas partes, essas novas partes que se formam, eu vou dar o nome de brônquios secundários. Um brônquio secundário aqui e um brônquio secundário aqui. E esse brônquio secundário também está se ramificando num monte de outros brônquios. Para esses brônquios, eu vou dar o nome de brônquios terciários, tá? Então, brônquio primário, ramificou. Brônquios secundários, ramificou de novo. Brônquios terciários. E na pontinha do brônquio secundário, eu vou ter o bronquíolo, tá? Que a gente vai falar dele já já. Guarda aí esse tal de bronquíolo. Aí a gente entrou no pulmão. Pulmão é como eu tinha comentado com vocês, ele vai se dividir o esquerdo em 2 lobos e o direito em 3, porque não tem o coração aqui ocupando parte do espaço, tá? Cada um desses lobos vai se dividir também em regiões que a gente chama de segmentos. E cada um desses segmentos também vai ter ramificações que a gente vai dar o nome de lóbulos, tá? Vamos ver lá o nome desse povo. No pulmão esquerdo, eu vou ter o lobo superior e o lobo inferior, porque só tem 2. No pulmão direito, eu vou ter 3 lobos: lobo superior, lobo médio, lobo inferior, porque são 3. E aí, cada um deles vai se dividir em vários segmentos. O que eu quero que vocês guardem, que vocês vão precisar para o trabalho de vocês? Não precisa ficar guardando o nome de segmento, não. Saiba que se divide em segmentos, porém é fundamental que vocês saibam, tá? Saber que vocês saibam que o pulmão direito, perdão, pulmão esquerdo vai se dividir em lobo superior, lobo inferior, e que o direito vai se dividir em lobo superior, lobo médio, lobo inferior. E aí, esses pulmões, eles vão estar localizados na caixa torácica, né? Vai estar separado pelo coração e por outras estruturas que vão estar ali no meio, né? Esôfago, traqueia, veia cava superior, um monte de outras estruturas que vão estar ali no meio. Os pulmões, assim como o que acontece no coração, ele vai ser revestido por uma membrana, por uma bolsa, que recebe o nome de pleura. E essa pleura, ela é dividida em 2 partes, tá? Observem aqui, ó, que o pulmão ele está sendo revestido por essa membrana que está sendo indicada aqui em coloração vermelha e azul. Só que essa membrana ela é composta por 2 paredes. Essa parede mais externa que eu vou dar o nome de pleura parietal e essa pleura mais interna aqui que está em contato direto com o pulmão, eu vou dar o nome de pleura visceral. Um detalhe importante, notem que tanto o pulmão
quanto o coração estão revestidos por membranas próprias. Aqui no coração eu vou ter o pericárdio, que a gente já viu, revestindo o coração, e no pulmão eu vou ter a pleura, revestindo os pulmões, tá? E aí, quando a gente for lá ver sistema digestório, a gente vai ver que lá a gente vai ter uma outra membrana também revestindo os órgãos, que recebe o nome de peritônio. Então, esses órgãos de tórax e abdômen, não tá tudo solto lá, misturado, não. Eu tenho membraninhas revestindo cada um deles em grupinhos. Aqui vai estar sozinho, o coração também, mas aí eu vou estar tudo revestido, tudo compartimentado em membraninhas, cada um separado, cada um no seu quadrado, tá? Lembra aqui do mediastino, que é uma definição que a gente já falou algumas vezes, que é essa região central aqui do tórax. Vamos lá. Vou mostrar essa última imagem aqui para vocês, que inclusive é uma questão que está lá na atividade avaliativa de vocês. Observem aqui. Lembra que eu falei brônquio primário, brônquio secundário, brônquio terciário? E na pontinha do brônquio terciário eu vou ter um bronquíolo? Pois é, olha o bronquíolo aqui aumentado, ó. Ó ele terminando aqui. Observem que no finalzinho de cada bronquíolo eu vou ter toda uma estrutura que parecem cachinhos de uva, né? Essa estrutura aqui. Que é o que vai formar, né? O que a gente está chamando de saco aéreo. Então, aqui, ó, eu vou ter essa camada mais externa, que é a uvinha propriamente dita, que é o saco aéreo. Observem que eu tenho um monte de veias e artérias chegando aqui, envolvendo esse saco aéreo. E aqui dentro, a parte interna, eu vou dar o nome de alvéolo. Então, aqui eu tenho o saco aéreo e aqui dentro eu vou ter o alvéolo. Lembrem-se, aqui eu vou ter, não está mostrando nessa imagem, mas eu vou ter veias, artérias e vasos linfáticos para poder drenar o excesso de líquido que está sendo produzido ali. E aí, a gente chega nessa bendita dessa questão lá da atividade avaliativa que muita gente teve dúvida. Vamos lembrar lá. Lembra lá do sistema circulatório que eu tenho a hemácia que está vindo lá dos tecidos, que está cheia de CO2? Essa hemácia que está vindo com o sangue, ele vai precisar ser oxigenado, tá? Ele vai precisar deixar esse dióxido de carbono, esse gás carbônico que está com ele, e vai precisar receber mais oxigênio para poder oxigenar os tecidos. Pois bem, tá chegando aqui essa hemácia, coitada, toda sofrida, cheia de gás carbônico, precisando se livrar desse bendito gás carbônico e receber oxigênio. O que vai acontecer? Ela vai chegar aqui nessa região do saco alveolar, chegando aqui dentro do alvéolo, eu vou ter uma grande quantidade de oxigênio dentro do alvéolo. Mas de onde saiu esse oxigênio? Ora, esse oxigênio entrou através da inspiração. Lembra que a respiração é composta por dois movimentos. Inspiração, que é quando eu puxo o ar, e expiração, que é quando eu solto o ar. Beleza, inspirei, encheu de oxigênio aqui esse alvéolo, esse saco alveolar. Quando essa hemácia chegar aqui, eu vou ter uma troca gasosa por difusão. O que é essa troca gasosa por difusão? A hemácia que está aqui vai jogar para dentro do alvéolo o seu dióxido de carbono e, em troca, ela vai receber o oxigênio que está vindo do alvéolo. Então, é uma troca por difusão. Eles estão passando aqui por essa membrana, tanto da veia quanto do alvéolo. Atentem a esse detalhe, difusão, tá? Então, o que vai acontecer nessa troca gasosa? A hemácia dá o dióxido de carbono e recebe o oxigênio. Pronto, oxigenou. Aqui eu já tenho uma hemácia oxigenada, tá? Lembrem-se que sangue rico em oxigênio recebe o nome de sangue arterial. E sangue rico em dióxido de carbono ou gás carbônico, que é a mesma coisa, recebe o nome de sangue venoso. Ou seja,
É exatamente aqui que eu tô tendo essa transição de um sangue venoso em um sangue arterial, tá? Esse sangue se tornou arterial, ele vai passar lá pelas veias e artérias, pelas veias pulmonares, vai entrar no pulmão, no coração e vai ganhar o resto do corpo, tá? Nossa aula passada. Só que observem o seguinte, beleza, a hemácia se deu bem aqui, ela deu esse dióxido de carbono, velho, que não serve para nada esse negócio, e em troca ela recebeu oxigênio. Só que esse dióxido de carbono não pode ficar aqui enchendo aqui esse pulmão, esse alvéolo, não. Eu tenho que me livrar desse dióxido de carbono para ele poder encher de novo de O2. O que que vai acontecer? Pela expiração, eu vou ter a saída do dióxido de carbono. Para quê? Para que mais oxigênio entre através da inspiração e eu continue com esse processo de troca gasosa, tá? Aí a imagem que vocês têm lá na atividade avaliativa de vocês é exatamente essa daqui, tá? Era onde eu colocava, inclusive, eu não colocava o nome dessas coisas todas que estão aqui. E aí eu pedia para você me dar o nome, escrever aqui do ladinho o nome, eu colocava aqui acho que letra A, aqui letra B. Vai colocando aqui o nome de cada uma dessas estruturas, mas não é só para colocar o nome, é para explicar isso que eu acabei de falar com vocês. Aqui tem até essa explicação, tá? No slide seguinte, mas eu não quero que vocês copiem e colhem isso daqui. Eu quero que vocês expliquem isso com as palavras de vocês, tá? Certo. E aí, o que que acontece? Lembra que eu falei com vocês que a respiração era controlada pela região da ponte e do bulbo, lá quando a gente estudou sistema nervoso? Então, eu tenho áreas específicas lá no sistema nervoso, essas 3 áreas em específico que estão aqui apontadas com essas bolinhas coloridas, olha o nome delas daqui: área pneumotáxica, área apnêutica e área de periodicidade bulbar. Área ou centro é tudo a mesma coisa. Essas regiões que elas estão divididas aqui entre ponte e bulbo, elas têm um papel importante para poder manter a respiração funcionando adequadamente, tá? Então, o que que vai acontecer? O processo de respiração, diferente do coração, que ele é capaz de gerar uma atividade elétrica e tal, e que esse sistema nervoso ele vai ajudar só a controlar a frequência cardíaca, na respiração eu dependo da ação do sistema nervoso autônomo. Lembra lá que a gente viu de sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático que a gente estudou lá na aula de neuro. Eu dependo da ação do sistema nervoso autônomo para que eu respire de forma adequada. Tanto que, assim, se vocês observarem, geralmente quando esse paciente quando eu tô com um paciente ali que ele tá em coma, seja um coma por algum trauma ou um coma induzido por drogas, né? Quando o paciente que está em cirurgia, ou o paciente que está entubado, alguma coisa do tipo, o paciente ele perde a capacidade de respirar sozinho. Por quê? Porque a gente vai afetar ali aquela área que vai controlar a respiração desse paciente. Então, o que que acontece? Eu dependo desse sistema nervoso autônomo para poder controlar essa minha respiração. E essas regiões ali que eu comentei com vocês, área pnêutica, área de periodicidade pulbar e área pneumotáxica, elas formam o que a gente chama de centro respiratório, tá? Que tá ali em região de ponte e bulbo. E cada uma daquelas áreas que eu mostrei para vocês na figura tem uma função em específico. Então, por exemplo, a área de periodicidade bulbar vai controlar o ritmo respiratório. Porque eu não posso ter, eu preciso ter uma respiração ritmada, tá? Eu não posso respirar rapidinho, 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 paro. Rapidinho, 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 paro. Não, tem que ter uma frequência, tá? E quem é que vai controlar essa frequência? É a área de periodicidade bulbar. Já a área pneumotáxica, ela vai garantir a velocidade do movimento respiratório. Porque eu não posso respirar nem muito rápido,
nem muito devagar. Eu tenho um movimento certinho, uma velocidade adequada, que vai ali em torno de 16 incursões respiratórias por minuto, tá? Em média, tá? Então, eu preciso que essa área pneumotáxica, ela garanta que a minha velocidade dos movimentos respiratórios seja adequado, nem muito rápido, nem muito devagar. E aí, por fim, eu tenho a área pnêutica, que vai controlar o volume do ar inspirado e expirado. Porque o que acontece? O pulmão, ele tem uma capacidade de ar que ele suporta, em torno ali de uns 500 ml, mais ou menos. E eu não posso ir muito além disso, porque se eu inflar esse pulmão mais do que a capacidade dele, eu posso começar a ter lesão, eu posso começar a ter rompimento ali daqueles alvéolos. Então, eu tenho um certo volume de ar que meu pulmão tolera, e aí essa área pnêutica vai controlar esse volume de ar que entra e o volume de ar que sai, né? Porque também não dá para ficar inspirando 500 ml e soltando 100 ml. Eu tenho que ter um equilíbrio. Geralmente fica um restinho ali, mas isso aí a gente não vai entrar nesse detalhe, não. Mas em geral é mais ou menos o mesmo volume que entra, sai, tá? E aí eu tenho essa área pnêutica que vai fazer esse controle, tá? Aqui para vocês irem treinando os olhinhos, uma radiografia de tórax em sem alterações, tá? Então, no semestre que vem, quando a gente for estudar anatomia radiológica, vai ser isso daqui que a gente vai fazer. Tasca ali o raio-x e me diz aí o que vocês estão vendo, tá bom? Então, olhem aqui, a gente está conseguindo ver o pulmão esquerdo, pulmão direito, ar na radiografia fica em cor preta, fica nessa corzinha escurinha aqui. Então, esse monte de, essa parte preta que eu tô vendo é ar, tá? Olhem aqui, eu consigo ver aqui os brônquios primários aqui e aqui, que é essa parte um pouco mais densa, e aí já vai tendo as ramificações, né? Nesses brônquios secundários, brônquios terciários, e faz a gente ter essa imagem aqui, toda como se fosse mesmo galinhos de uma árvore, tá? Aqui a região do mediastino, tenho aqui o coração, consigo ver aqui o ápice, aqui a base, consigo ver um contorninho aqui da aorta, tá bom? Olhem aqui até em cima aqui o ápice dos pulmões, aqui a base dos pulmões. Aqui, ó, eu consigo ver esse músculo que é o diafragma. O diafragma é muito importante durante o movimento respiratório, gente. Muito, muito, muito importante. Porque o que vai acontecer? Quando eu encho meus pulmões de ar, esse diafragma vai baixar. Por que ele vai baixar? Para o pulmão ter mais espaço para expandir. A mesma coisa vai acontecer com os arcos costais, com as costelas. Elas conseguem se expandir, porque lembra que essa região aqui central, próxima ao externo, isso aqui é cartilagem, então consegue se expandir mais. E além disso, eu tenho os músculos intercostais que conseguem se estirar. Todo esse movimento para quê? Para que o pulmão tenha espaço para poder expandir, para poder entrar o ar. Terminou o movimento de inspiração, vou expirar, esse diafragma sobe, os arcos costais voltam para sua posição inicial e os músculos intercostais também, fazendo com que o ar saia. Aqui também, a título de curiosidade, é uma TC, né, uma tomografia computadorizada. A TC, ela tem essa capacidade de a gente conseguir retirar no exame, né, na imagem, as costelas. Então, aqui eu tô vendo só as pontinhas aqui das costelas que foram retiradas digitalmente, né, para realização do exame. Essa parte preta aqui é ar que eu tô vendo nos pulmões. Observem aqui o pulmão esquerdo, o pulmão direito. O que é ar vai ficar pretinho, o que for massa vai ficar numa cor mais esbranquiçada. Aqui foi uma tomografia que foi feita para rastreio de câncer de pulmão. E aqui a gente consegue ver perfeitamente uma massa toda sem contornos bem definidos. Então, ela não é uma massa bem formadinha, ela é toda com contornos irregulares. Tenho aqui também, desse outro lado aqui, o que faz a gente pensar seriamente que isso aqui se trata de um câncer de pulmão com metástase, já do lado direito, tá?
Então, aqui, eu tenho aqui no ápice aqui de pulmão esquerdo, essa massa que dá muito a entender que se trata de um câncer de pulmão, já com metástase do lado direito. Para ter certeza, faz uma biópsia desse material para poder ver se é célula cancerígena ou não. Mas essa imagem aqui tá bem sugestiva de um câncer de pulmão. Essas são as referências que vocês já conhecem bem. Então, é isso. Desculpa, desativei o microfone. O que eu tinha preparado para a gente conversar hoje era isso, tá? Lembrem de enviar atividade avaliativa quem ainda não enviou, enviar até amanhã à noite, tá? Lembrem-se também que quando vocês enviarem, não precisa mandar e-mail, Letícia, você recebeu? Não, vocês já vão ter ali o comprovante. Na própria tela, vocês já têm o comprovante. Sua atividade foi enviada. Fiquem tranquilos, não precisa se desesperar. Se quiserem printar aquela imagem ali do sua atividade foi enviada para correção, pode printar, uma segurança para vocês, tá? Fiquem tranquilos. Assim que eu terminar a correção, vou lançar todas as notas que eu tenho aqui com vocês no portal, para vocês já começarem a fazer esse controle, tá bom? A gente volta na semana que vem, na quarta-feira, também com live, vamos continuar com esse esquema de live. Já tá quase acabando a matéria, a gente vai fazer só uma revisãozinha de assuntos que a gente já viu, para daí a gente seguir na matéria. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Tranquilo, então, né? Então, a gente encerra por aqui. Lembrando que essa aula continua disponível aqui para quem se atrasou, para quem não conseguiu pegar do começo, estava trabalhando, estava fazendo sei lá o quê. Essa aula continua disponível para que vocês possam acessar, tá? Não percam o prazo da atividade, pelo amor de Deus, tá? Essa atividade, ela não vai ter mais o prazo prorrogado, tá? Perdeu a atividade? Só quando a gente voltar, tá bom? Aí vocês vão fazer lá na escola com outro esquema, tá? Então, cuidado para não perder o prazo, para às vezes não ficar arrumando prova de graça para fazer, tá bom? Então, se cuidem, fiquem bem, fiquem em casa se for possível. Lembrem-se que a gente tem que sair para situações extremamente necessárias. Pensem em vocês, pensem no coletivo, por favor, tá? Nunca pedi nada para vocês. Então, por favor, se cuidem. Tudo bem? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo, boa noite, fiquem com Deus, fiquem bem.